Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar aqui das integrais iteradas, dando continuidade aqui ao nosso curso de integrais duplas, né? Então o objetivo desse vídeo é a gente mostrar para vocês o conceito de uma integral iterada, resolver alguns exemplos, tá? Esses conceitos juntos com o próximo vídeo que será sobre o teorema de Fubini, eles vão ajudar do ponto de vista operacional a gente a calcular integrais duplas e usar esses conceitos em aplicações no cálculo, por exemplo, de volume. Então, pessoal, vamos tentar agora explicar direitinho aqui a ideia das chamadas integrais iteradas, tá? Então, vou explicar aqui algumas notações. Vou tentar explicar essas notações sempre fazendo com exemplo, né, para ver que se a compreensão fica um pouco melhor para vocês. Então, o que seria a ideia das integrais iteradas? Suponha inicialmente que f seja uma função de duas variáveis, então estamos trabalhando com função de duas variáveis, que seja contínua no retângulo AB vezes CD. Então, tem uma função de duas variáveis contínua num retângulo AB vezes CD. Nós vamos usar a seguinte notação aqui. Ó. Quando eu colocar a integral, o símbolo da integral, CD, f de xy dy, e aqui eu vou destacar aqui esse dy, essa notação, observe que nós temos uma função de duas variáveis, mas a integral é só em relação a y, tá? Então essa notação significa, pessoal, que nós estamos integrando a função de duas variáveis, f de x e y, né, mantendo o x fixo, ou seja, o x constante, como se quem estivesse variando fosse apenas o y e o x mantido constante. Ou seja, a mesma ideia das derivadas parciais, só que agora trazendo para a ideia das integrais. Tá? Então eu estou mantendo o x fixo e estou integrando a função de duas variáveis em relação a y, com y variando de c para d. Esse procedimento, pessoal, é chamado de integração parcial de f de x y em relação a y. Observe, né, a semelhança com a ideia das derivadas parciais. Bom, vamos ver isso com um exemplo, acho que fica melhor. A gente sempre tenta colocar aqui com um exemplo, né? Então, digamos que eu estou integrando aqui de 0 a 1 a minha função que tem duas variáveis, né, x ao quadrado mais 2y ao cubo, mas eu estou integrando em relação a y. Então, se eu estou integrando em relação a y, pessoal, significa que eu estou mantendo o x como se fosse uma constante. Então vamos continuar essa integral aqui. Se o x é uma constante, x ao quadrado também é uma constante. Quando você está integrando a constante, isso fica constante vezes a variável, né? Ou seja, a integral de x ao quadrado, dessa parte aqui, seria o quê? Seria x ao quadrado vezes a variável que é y. Mas, agora, a integral de 2y ao cubo é o procedimento normal de integral de uma variável, né? Isso seria o quê? 2y à quarta sobre 4. Então, eu estou integrando normalmente essa função de duas variáveis, mas eu estou olhando o x como se fosse uma constante, tá? E isso tudo aqui vai, né, do intervalo 0 até 1. Então, isso aqui seria, então, a integral parcial dessa função de duas variáveis em relação à variável y. Quando eu estou integrando em relação à variável y, eu estou pensando sempre que o x é uma constante, então eu trato o x como se fosse uma constante. Observe que o resultado dessa integral, que eu estou integrando em relação a y, o resultado vai ser uma função de x, porque no final o y vai sumir. Observe aqui que como é uma integral definida, quando eu substituir aqui os extremos no y, né, o y some e fica só uma função de x. Lembrando que quem é a variável aqui é y, né? Então vou substituir aqui o 1 no y, depois o 0 no y. O x é constante, vou repetir. O y que é a variável, substitui o 1, mais. Observe que esse pedacinho aqui já dá para simplificar, né? Então ficaria y à quarta sobre 2. Substituindo 1, ficaria 1 à quarta sobre 2. Menos, agora eu vou substituir o zero, né? Usando o teorema fundamental do cálculo. Sempre aonde? Sempre naquela que é a variável. A variável aqui que eu estou considerando é y. Então, vou substituir aqui no y. Então, ficaria x ao quadrado vezes zero, mais 0 à quarta sobre 2. Então, esse pedaço aqui vai dar zero, né? Então, nós temos aqui x ao quadrado mais 1 sobre 2. Então, a primeira observação que nós fazemos é que a integral parcial dessa função de duas variáveis no intervalo aqui já determinado, em relação a y, ela acaba sendo no final uma função de x. Observe que isso aqui é uma função de x, ó, só depende de x. Então, isso aqui é uma função de x, vou chamar aqui de a de x, tá? Ou seja, a integral parcial
né, de uma função de duas variáveis em relação à variável y acaba sendo, no final, uma função que depende da variável x. Tá? Agora, se nós pegarmos essa função ax, que é a integral parcial da função de duas variáveis em relação a y, e integrarmos de novo agora essa função em relação a x, para x variando de 1a até um certo b, nós obtemos a seguinte relação. Integrando a x de a até b em relação a x, agora em relação a x, seria o equivalente a estar integrando, então, de a até b, toda essa expressão aqui de cima, né, em relação a x. Então, observe que eu estou integrando duas vezes, né? A primeira vez eu integrei em relação a y, obtive uma função de x. E agora eu estou integrando em relação a x dentro de um intervalo, né, determinado, onde a função, obviamente, de duas variáveis permanece sempre contínua. Bom, então, nesse caso, eu estou integrando aqui de a até b a integral em relação a y. No final, isso aqui dá uma função de x que eu vou integrar em relação a x. Então, vamos com calma aqui, que isso aqui confunde muito no início, mas depois que vocês fazem alguns exercícios, vocês vão ganhar prática. Esse procedimento que a gente está fazendo aqui de integrar duas vezes, primeiro em relação a uma variável e depois em relação a outra variável, é o que nós vamos chamar de integral iterada, tá certo? Então, toda essa parte aqui de fazer isso duas vezes é o que nós chamamos de integral iterada. Então, a integral iterada significa que eu estou integrando primeiro em relação a uma variável e depois eu estou integrando em relação a outra variável dentro do intervalo em que a outra variável está atuando, tá? Em geral, nessa notação, pessoal, a gente vai suprimir esses colchetes. Então, a gente vai eliminar esses colchetes nessa notação, mas significa que nós vamos estar fazendo esse procedimento de integral. Então, em geral, a gente tira esses colchetes e nós colocamos assim, ó, duas integrais, aqui os intervalos na qual eu estou derivando, estou integrando, melhor dizendo, e dy dx. Agora, o que está acontecendo nessa notação? Observe que isso aqui é equivalente à notação colchete. Então, significa que você está sempre integrando em relação à variável de dentro para fora. Observe que a primeira variável na qual você está integrando aqui é em relação a y. E em seguida, você pega o resultado dessa integral e calcula outra integral no outro intervalo em relação a outra variável, que é x. Tá? Vamos fazer isso com um exemplo, né, para ficar mais claro. Então, aqui no nosso exemplo, digamos que eu quero calcular as seguintes integrais iteradas. A integral iterada de 0 a 1 de x² mais 2y ao cubo dy, de 1 a 2 dx. Bom, nessa notação, o que significa? Significa que primeiro você vai calcular essa integral aqui, ó, de 0 até 1 da função de duas variáveis, em relação à variável y, é sempre de dentro para fora, tá ok, pessoal? Então, você vai calcular primeiro essa integral de 0 até 1, de x² mais 2y ao cubo, em relação à variável y. A gente viu que isso aqui é uma função que depende de x. Foi a função que nós fizemos há pouco. O resultado dessa integral aqui nós fizemos há pouco, isso deu o quê? Deu x² mais 1 meio. Dá uma função de x. Em seguida, você vai pegar e substituir isso aqui dentro dessa notação e vai integrar esse resultado em relação a x. Então, vamos lá. Então, o resultado dessa integral será, as integrais iteradas será agora eu integrar de 1 até 2, essa parte aqui, que eu já calculei, que deu essa função que depende de x aqui, ó. Agora, eu vou integrar essa outra em relação a x. E aí, fica o cálculo de integrais usuais, né? Ou seja, isso aqui vai dar x ao cubo sobre 3 mais x sobre 2. Isso tudo de 1 até 2. Eu estou usando o teorema fundamental do cálculo, obviamente, né? Então aqui isso vai dar 2 ao cubo sobre 3 mais 2 sobre 2, menos, agora substitui o 1 ao cubo sobre 3 mais 1 sobre 2. E agora é só conta, né? Ou seja, você vai ter 8 terços mais 1, menos 1 terço, menos 1 meio. O resultado de toda essa soma aqui de frações, só para a gente ganhar tempo, vai dar 17 sobre 6. Então, essa é a ideia do que nós chamamos de integral iterada, tá certo? Então, você está integrando duas vezes. Tá? Por enquanto, você pode se perguntar, mas para que serve isso? Então, quer dizer que agora eu integro em relação a y, integro em relação a x, dentro de um intervalo determinado. Né? No próximo vídeo, nós vamos estar... Eu vou fazer ainda mais exemplos nesse vídeo, mas no próximo vídeo nós vamos estar trabalhando exatamente com o teorema de Fubini, que vai mostrar que esse procedimento de cálculo de integrais iteradas vai ajudar a calcular a integral na região retangular e, por consequente, a ajudar a resolver alguns problemas aplicados com relação ao volume de sólidos, tá? Então vamos ver mais alguns exemplos para a gente trabalhar essa notação. E
lembrando que nessa notação, né, eu estou sempre integrando aqui primeiro em relação à variável aqui de dentro, tá certo? Se eu trocar aqui dx com dy, é a mesma ideia, eu vou integrar sempre em relação à primeira variável de dentro, é de dentro para fora, tá? Então vamos fazer aqui outros exemplos. Bom, então vamos mais um exemplo. Nesse exemplo eu estou integrando a mesma função, só que eu inverti aqui os intervalos e inverti aqui dentro também os fatores de integração, tá? Então, nós vamos integrar agora, calcular essa integral inteirada, tá certo? Essa integral inteirada. Observe que nessa notação significa que primeiro eu vou estar integrando aqui dentro em relação à variável x, ou seja, de dentro para fora sempre, né? Então, vou estar calculando primeiro essa integral. Vamos lá. A integral de 1 até 2 de x ao quadrado mais 2y ao cubo dx. Lembrando, então, que nesse caso eu estou tratando x como se fosse uma variável e y como se fosse uma constante. Então, como x é a variável, a integral de x ao quadrado passa a ser x ao cubo sobre 3. Como y é constante, toda essa parte aqui é uma constante, a integral de uma constante é a constante vezes a variável. Então, isso aqui seria 2y ao cubo vezes x. E isso tudo indo de 1 até 2. Chegando aqui é só aplicar o teorema fundamental do cálculo. Substitui primeiro o 2, no lugar da variável, que nesse caso é x, menos depois substitui 1 no lugar da variável, que nesse caso é x. Então, que seria 2 ao cubo sobre 3 mais 2y ao cubo vezes 2. Observe que eu estou substituindo só na variável x, né? Menos 1 ao cubo sobre 3 mais 2y ao cubo vezes 1. De novo, toda essa substituição aqui dos intervalos, eu estou colocando sempre na variável que está representada aqui no fator de integração, né? Então, é em relação à variável x. Agora eu vou fazer essas contas. Daqui para frente é continha. Isso vai me dar aqui 8 terços mais 4y ao cubo menos 1 terço e menos, né, fazendo o jogo de sinal aqui, 2y ao cubo. Resultado, então, dessa primeira integral é 4y ao cubo menos 2y ao cubo dá 2y ao cubo. E 8 terços menos 1 terço dá 7 terços. Então, lembrando, de novo, que quando eu estou integrando em relação a x, o resultado final acaba sendo uma função de y, né? Isso aqui, na verdade, é uma a de y, né? É uma função que depende de y. Bom, dando sequência, então, agora, né, nós fizemos o cálculo da integral aqui de dentro, integramos essa parte de dentro, que deu uma função de y. Agora o resultado eu vou integrar em relação a y no outro intervalo. Então vamos lá. Então esse resultado aqui nós acabamos de calcular. Esse resultado deu 2y ao cubo mais 7 terços, né? E agora eu vou integrar em relação à última variável, que é em relação a y aqui, ó, no fator de integração, dy. Bom, feito isso, então é o cálculo usual de integrar de uma variável. Nós estamos trabalhando aqui, né? O resultado disso aqui, dessa integral, vai dar 2y à quarta sobre 4, mais 7 terços de y, né? Tudo isso de 0 a 1. Claro que você não pode estar aqui com dúvidas em integrais básicas, né? Você já tem que estar... se tiver com dúvida em integrais básicas como essa, volte lá e treine primeiro a parte de integração de funções de uma variável, tá? Teorema fundamental do cálculo, substitui aqui primeiro pelo 1, então ficaria 2 vezes 1 à quarta sobre 4, mais 7 terços vezes 1, depois pelo 0, então ficaria 2 vezes 0 à quarta sobre 4, mais 7 terços vezes 0. Bom, essa segunda parte toda vai dar 0, né? Então o que interessa para a gente é essa parte que ficou aqui. No caso, 2 quartos, que seria 1 meio, né? Fincando, ó, já vai dar 1 meio, mais 7 terços. E isso vai dar 17 sobre 6. Então, lembrando então que nessa notação, né, nessa questão da integral inteirada, nessa notação significa que nós estamos calculando duas integrais, primeiro em relação à variável e depois o resultado em relação à outra variável. E a ideia é sempre o quê? De dentro para fora. Então, primeiro você está integrando em relação a x, que é a variável que está dentro, e depois em relação a y, que é a variável que está fora. Se eu inverter, inverte também, né? Integra sempre primeiro em relação à parte que está aqui dentro. Vamos fazer mais um exemplo, né, para a gente fechar essa aula de integrais inteiradas. Observe que, a princípio, o que isso tem a ver com as integrais duplas, né? Não é só porque eu coloquei aqui o símbolo de integral duas vezes que isso aqui tem a ver com as integrais duplas dentro de uma região retangular, por exemplo, como a gente falou no vídeo anterior.
né, é com o teorema de Fubini, que é o próximo vídeo, que vai fazer o link entre essas duas teorias, né, entre as integrais iteradas e as integrais duplas, né, a integração dupla dentro de uma região retangular. Então vamos aqui para mais um exemplo, vamos calcular agora essa integral iterada. Então nessa notação, vamos lembrar sempre que eu estou calculando primeiro aqui, ó, a integral de dentro para fora. Então, a integral de 1 até 2 de x ao quadrado y em relação à variável y é igual a quem? Observe que como eu estou integrando em relação à variável y, né, eu estou tratando o x como se fosse uma constante. Então, isso aqui é uma constante. Então, vou repetir aqui essa constante, ficaria x ao quadrado, e a integral de y seria y ao quadrado sobre 2, né? Isso tudo de 1 até 2. Teorema fundamental do cálculo. Vamos substituir aqui o 2 na variável, lembrando que a variável aqui é y, né? Então vai ficar na variável o 2, depois na variável 1, subtraindo esses resultados, né? Então nós vamos ter o que aqui? X ao quadrado vezes 2 ao quadrado sobre 2, menos, agora substituindo 1, x ao quadrado vezes 1 ao quadrado sobre 2. No final, isso dá realmente uma função de x. Então aqui nós vamos ter 4 dividido para 2, 2x ao quadrado, mais x ao quadrado sobre 2. Opa, aqui só uma correçãozinha, né? Então, aqui é menos, e o resultado disso, então, vai ser 3x ao quadrado sobre 2. Então, a primeira, quando eu integrei em relação a y, eu acabei com uma função, como se fosse uma função de x. Portanto, então, o nosso resultado da integral iterada que nós queremos calcular, nós acabamos de calcular aqui a parte de dentro, né? Que deu 3x ao quadrado sobre 2. Então, continuando aqui, isso ficaria a integral de 0 até 3. De 3x ao quadrado sobre 2 dx, agora, em relação à outra variável, que é a última aqui. E o resultado disso, então, seria 3 sobre 2 vezes integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3. Tudo isso de 0 até 3, né? Esse 3 aqui, então, cancela esse. Então, vamos ter como resultado 3 ao cubo sobre 2 menos 0 ao cubo sobre 2. Portanto, isso aqui dá 27 sobre 2. Então, nós acabamos de encontrar que a integral inteirada de 0 a 3, de 1 a 2, de x ao quadrado y dy dx, isso deu 27 sobre 2. Bom, para você que está assistindo esse vídeo, então vou deixar o seguinte exercício para você fazer. Você vai calcular agora a integral de 1 até 2, de 0 até 3, de x ao quadrado y dx dy. Então, o que eu fiz aqui? Eu apenas inverti aqui, ó. Inverti aqui os integrandos e as variáveis de integração, tá ok? Então agora significa que primeiro você vai integrar em relação à variável x e depois em relação à variável y. Você vai fazer essa continha e você vai verificar que esse resultado vai ser exatamente igual a 27 sobre 2. Fica como exercício então para você. Mas faça para você ver se você consegue chegar no 27 sobre 2 direitinho. Então é isso aí, pessoal. A nossa aula de hoje, né, o objetivo era mostrar para vocês o conceito de integral iterada. No próximo vídeo, nós vamos estar relacionando essas integrais iteradas com as integrais duplas, né? E aí, isso passa a ser um mecanismo facilitador para o cálculo de integrais duplas dentro de uma região retangular e, por conseguinte, também para o cálculo de volumes de alguns sólidos. Eu espero que vocês tenham entendido. Até a nossa próxima videoaula e nós vamos fazer depois outros vídeos mostrando mais exemplos aí de integrais iteradas.